Vral. Então, gente, né, hoje saiu meio simples porque hoje eu realmente vim falar de uma coisa que eu acho muito sério. Primeiro, quando a gente nasce, nós não pedimos para nascer com a voz fina ou com a voz grossa. Eu vou começar logo diretamente assim, porque eu tava parando para pensar do tamanho de preconceito que eu vou falar particularmente por mim, que nasci com a voz um pouco mais fina, que a gente sofre desde já de casa já. Primeiro por ser o sexto filho de 7 homens e nascer com a voz mais fina. E daí o preconceito já veio de casa, desde muito cedo, era o bichinho, o viadinho, o delicadinho. E isso machuca muito. Isso, com o passar do tempo, vai ficando enraizado na nossa cabeça que a gente não consegue se livrar disso, sabe? Eu, com o passar do tempo, eu aprendi que não adiantava guardar a mágoa da minha família, mas dói e dói muito. Eu vou falar pra vocês primeiro porque a gente tem que passar por cima de muita coisa, sabe? Até hoje eu engulo tantas e tantas coisas de sofrimento que foi é, passado que eu queria realmente ter coragem de, de dizer quanto a minha infância foi sofrida, sabe? Hoje tem pessoas da minha família que acham que eu sou chato, que eu sou isso e aquilo, simplesmente porque eu não gosto de termos pejorativos. Primeiro, eu não nasci viadinho para as pessoas me chamarem. O povo tem umas brincadeiras chatas de achar que a gente gosta de ser chamado de viadinho, disso e daquilo. Isso eu tô falando de família, não tô falando das pessoas de fora. Então as pessoas de casa elas deveriam entender que se nós temos um nome de registro, né, ou se não um apelido carinhoso que a família gosta, que isso é o máximo que deveria ser chamado. Mas a gente é tão é, ruim ser tratado como é, o viadinho que isso machuca muito. Eu me lembro que o meu pai tinha uma história de dizer que eu não ia estudar porque quem estudava ia virar viado, sabe? É, eu nasci na zona rural e isso era uma coisa que meu pai achava inaceitável sair da roça, inaceitável sair da roça para estudar. Várias vezes eu saí fugir de casa para estudar, sabe? E depois que eu passei a ter a minha independência, apesar que a minha independência veio muito cedo. A minha independência veio ainda como criança, quando criança, porque eu saí muito cedo de casa. E isso ficou marcado muito na minha vida, porque é, na verdade é muita coisa, sabe? Primeiro vem os abusos, porque os abusos são tantos que não vale a pena a gente parar pra falar, sabe? Porque se a gente parar pra falar, a família da gente mesmo já. Alguns nem vão acreditar, né? Esse é o primeiro ponto. Por isso que tem tantas e tantas pessoas que às vezes tiram a própria vida, ou outros que somem da família e nunca mais têm contato, porque sabe que a família não vai acreditar. E eu tenho casos disso na minha família. Abusos da minha família que simplesmente é, foi falado e simplesmente a família não acreditou. A família achou que era mentira. Só que assim, a gente sabe que é verdade. Mas hoje, na verdade, eu passei para deixar um recado simples, bem sucinto e direto que quando nós nascemos é lavrado uma certidão de nascimento. E nessa certidão de nascimento, a primeira frase é
nascido, o nome da pessoa de batismo e depois a hora e o local onde nasceu. Então nós temos o nome para ser chamados pelo nome. No registro não vai estar viadinho, gayzinho, sapatão, bicha. Esses termos pejorativos não devem ser tratados como uma coisa normal. E isso eu estou falando especificamente para a família, eu não estou falando para as outras pessoas de fora, sabe? Porque às vezes a gente fala muito do preconceito que a gente sofre fora de casa. Só que o preconceito que a gente sofre dentro de casa, que esse é o primeiro, e por incrível que pareça, é o que mais machuca, porque das pessoas de fora, nós, como nós não temos tanto contato, soa que meio que irrelevante. Não é irrelevante. Não é irrelevante. Gostaria de deixar bem claro que não é irrelevante. Preconceito é crime, seja ele de onde vier. Seja ele dentro da família, seja ele fora de casa. Entendeu? Seja ele da sociedade. Seja ele da sociedade. Mas eu queria falar porque assim, são tantas coisas que às vezes a gente engasga. A gente não consegue ter palavras para falar, porque a gente se torna o chato, o insuportável, por querer que apenas a gente seja tratado como todos os outros. Porque os outros são chamados pelo nome, mas porque a gente tem uma orientação sexual diferente, a gente tem que ser chamado com termos pejorativos? Epa, peraí. Nós merecemos e temos o direito de ter todo o respeito. Se não nos aceitam, se não, se não é do ponto de vista dos outros familiares não aceitar, tá? Guardem para si. Mas respeito é um direito nosso. É um direito nosso. E isso vai porque assim a gente sofre desde muito cedo, porque eu particularmente eu sentava na primeira cadeira na sala de aula, porque se eu sentasse no fundão ou no meio, eu ia ser debochado por causa da minha fala. Eu não pedi para nascer com a fala fina, sabe? E eu sentava na primeira cadeira na sala de aula, porque eu ia estar de frente pro professor e eu não ia ser debochado, eu não ia sofrer bullying, eu não ia sofrer preconceito, porque o professor estava olhando para mim o tempo inteiro. Isso por meio de outras pessoas, porque quando eu saía da sala, por causa da minha voz, eu era o viadinho, eu era a bichinha e por aí vai, sabe? Termos que realmente machucam muito. Então aprendam. Eu vou falar pra vocês que assim, isso eu vou falar pra dentro, pra família mesmo. Se dentro de casa deveria ser o nosso porto seguro, e a nossa família, isso pai, mãe, irmãos, tios e por aí vai, mas na verdade eu vou falar os mais próximos, que são os irmãos e os nossos pais. Gente, nos respeite, nós só queremos respeito, nada além disso. E eu particularmente, eu respeito a todo mundo. Eu sempre convivi em sociedade levando em consideração o respeito em todas as classes, em todas as a, a tipo de pessoas que eu convivi. Eu sempre respeitei. Porque nós já temos que viver inúmeros preconceitos, nós já temos que viver porque nós somos levados a ter tipo um tipo de amizade. Porque até ainda assim, porque quantos e quantos amigos eu não perdi, gente, simplesmente por ter a fala fina. Porque se tinha algumas pessoas que encostavam, procurava conversar com a gente, porque eu particularmente sempre fui de conversar muito, de gostar de conversar muito, tinha alguns meninos que acabavam se afastando porque achava que ia ser chamado de gay também por estar conversando comigo.
E já teve relato de colegas meus de virem falar pra mim que não ia sentar na hora do recreio comigo para conversar comigo, que eu também ia ser chamado de gay porque eu falava fino. Então, gente, se a gente já sofre isso fora de casa, então caberia a vocês, familiares, dar-nos apoio. A gente já sofre muito na sociedade. Gente, e com relação à fala fina, gente, já é uma coisa que não dá para mensurar a vocês. O quanto é doloroso você ser tratado com termos pejorativos simplesmente pela sua voz. A minha voz nasceu assim, eu sou muito feliz por minha voz ter nascido assim. Então a minha família também deveria me respeitar por eu ter nascido assim. Eu não pedi para nascer com essa voz que eu nasci. Então se eu respeito quem fala fino, quem fala grosso, quem fala de qualquer forma, por que vocês não têm a decência de respeitar? Saiba, gente, que discriminar também pela voz é a mesma discriminação pela cor, é a mesma discriminação pela colocação social, é a mesma discriminação pela, pela, pela etnia, pela religião. Discriminação é discriminação, não importa ela qual a denominação que seja. Então fica esse alerta, principalmente para a família, mas também para as outras pessoas que respeitem a voz das outras pessoas. Respeite o jeito, respeite a maneira com que ela se porta, a roupa que ela veste, a forma que ela se veste, porque o respeito, ele é uma via de mão dupla. E quando você dá respeito, você recebe respeito. E eu sempre fui muito respeitoso com todas as pessoas. Então eu me sinto muito mal em ver as pessoas me tratando mal ou usando palavrinhas debochadas, termos pejorativos, simplesmente por causa da minha voz. Então, para quem me conhece pessoalmente, para quem não me conhece pessoalmente, para os meus familiares, não ache que eu sou chato simplesmente por eu querer que me tratem como todas as outras pessoas que vocês tratam, por ter a voz grossa e etc. Não tente me colocar dentro de um de um padrãozinho de. Eu não consigo nem descrever qual que é esse padrãozinho que as pessoas colocam. O meu jeito, eu acho que o jeito de brincar é um jeito que você não fira a particularidade do outro. Então eu não brinco ferindo ninguém. Eu não faço graça com nenhuma característica de ninguém. Tá? Então é isso. Esse vídeo vai para as pessoas que eu sei que tem muita gente que sofre com isso. E eu vou falar para vocês também que voz não define sexualidade de ninguém, tá? Fica esse alerta. Não é porque um homem tem a voz fina que ele vai ser homossexual. E não é porque uma mulher tem a voz grossa que ela vai ser sapatão, que ela vai ser lésbica. Sapatão não, porque essa palavra não existe. Perdão, que ela vai ser lésbica. Então, respeita o espaço do outro. Parem de classificar. Nós não somos feijão tipo A, tipo B, tipo C, porque vai ser classificado. Nós não somos grãos. Nós não somos... sei lá o que. Porque, sabe, às vezes me dá até um sentimento ruim falar sobre isso, sendo que não seria preciso por uma questão de respeito. Então não me julgue por querer respeito da mesma forma que eu respeito as outras pessoas. Então, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, que compartilhem, que deixem as suas, sei lá, as suas opiniões, sabe? Conversem comigo de alguma forma,
para que eu possa ver quem mais pessoas sofrem com isso, porque, sinceramente, muitas vezes, literalmente, eu me sinto muito sozinho. E isso vai porque eu me isolo cada vez mais, porque eu tenho visto que, até dentro mesmo da minha família mesmo, eu tenho visto um senso de preconceito pelo meu jeito. Só que o meu jeito não desrespeita a ninguém. Então vamos propagar o amor e o respeito, que é o melhor que nós fazemos. Então é isso, gente. E como sempre, Vral.